Olá, eu sou Sara Nunes dos Santos, discente do curso de Letras Espanhol, e apresento a pesquisa intitulada Metáforas Conceituais e seu efeito argumentativo no discurso negacionista sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil, desenvolvida sob a orientação da professora Marise Barros Rocha Aranha. Segundo Lakoff e Johnson, a essência da metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termos de outra. Compreende-se, então, que as metáforas costumam utilizar formas diferentes das utilizadas em sentido denotativo. É a relação entre domínio-fonte e domínio-alvo, definida pela teoria da metáfora conceitual, na qual o domínio-fonte é constituído geralmente de elementos mais concretos, mais próximos da experiência do mundo físico humano e, consequentemente, de mais fácil percepção. E o uso desse domínio-fonte auxilia na compreensão do domínio-alvo, que é o elemento mais abstrato, com menos características físicas. Durante o contexto pandêmico e com as diversas falas de teor negacionista expostas diariamente, esse elemento emergiu de forma ainda mais explícita. Para Henri Rousseau, francês que deu origem ao termo, negacionismo se encaixava como um discurso que negava a existência do Holocausto e de todas as suas consequências como fato histórico. Anos depois, o termo ganhou novas aplicações. Refletindo especificamente sobre o período pandêmico de Covid-19, desde 2020 até o presente momento, é possível observar o surgimento e a utilização de termos técnicos e atuais, até então desconhecidos pela maioria da população. Assim, questiona-se: como a emergência de novas metáforas como recurso argumentativo em diversos discursos, especialmente nos negacionistas, além do reforço de metáforas já existentes e utilizadas em contextos parecidos, reforça a relevância de seu estudo contínuo no campo da linguística. Tem-se como objetivo identificar no Twitter e nas entrevistas veiculadas os textos produzidos que possuem metáforas, além de destacar aquelas que servem como embasamento argumentativo ao texto e analisar as expressões metafóricas encontradas nos discursos negacionistas. Foram selecionadas postagens feitas por usuários comuns da plataforma Twitter em 2022. Além disso, foram analisados os discursos do atual presidente da República Jair Messias Bolsonaro, publicados pelo jornal Folha de São Paulo entre os anos de 2020 e 2022. Toda a análise foi feita com base nos padrões argumentativos pelo uso de metáforas conceituais. Na postagem selecionada, o termo tirano serve como embasamento argumentativo. Por ser um adjetivo atribuído exclusivamente a pessoas, atribuí-lo ao ser inanimado vírus o caracteriza como humanizado, configurando assim uma expressão metafórica. Na imagem em questão, o autor do tweet parte do pressuposto de que todos aqueles que são contra a obrigatoriedade da vacina enxergam os que são a favor como cruéis. Assim, busca o denominador comum, doxa, ao metaforizar a tirania do vírus. Considerando a entrevista dada pelo presidente Bolsonaro, suas declarações, no geral, apresentam um grande número de metáforas com certa carga de apelo emocional. Aristóteles caracteriza essa estratégia como argumentação patêmica, a qual utiliza do patos, emoção, para defender seus ideais. Ao afirmar que devemos enfrentar nossos problemas, a metáfora utilizada, assim como na imagem anterior, atribui ações a serem praticadas frente a um ser inanimado. Nesse caso, o discurso tem como princípio a ideia de que devemos encarar o vírus como um inimigo. Podemos observar a tentativa de minimizar o vírus, alegando que aqueles que fogem dele são supostamente covardes. Diante dos resultados expostos, é inegável a funcionalidade e a importância da metáfora na construção discursiva. Durante as análises, foi possível perceber o caráter social que tal recurso assume diante de diálogos aparentemente simples, mas que contêm relevante carga crítica a assuntos significativos para cenários atuais. Essas são algumas referências. Obrigada.